O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do FLI Itabira. Boa noite. Essa mesa de hoje é uma mesa para falar sobre memória. Memória, com Paloma Jorge Amado, João Cândido Portinari, Pedro Drummond e Ricardo Ramos Filho. Apresentação feita em 4 de novembro de 2023 no Festival Literário de Itabira, FLI Itabira. Esta ocorre em um auditório que possui um pequeno palco ao fundo. Na parede ao fundo, há cartazes do terceiro FLI Itabira, em tom branco sujo, estampado com desenhos simples. Também há um telão. Em cima do palco, há 3 cadeiras dispostas lado a lado, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada, que aparece depois de um tempo de conversa, é João Cândido Portinari, um homem branco de cabelos curtos e barba branca. Ele traja camiseta social de manga curta azul claro e calça jeans. Usa no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Ricardo Ramos Filho, um homem branco de cabelos brancos curtos nas laterais da cabeça. Ele traja camisa preta estampada de branco e bermuda preta. Ele leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Pedro Drummond, um homem branco cujos cabelos não estão à mostra, pois ele leva na cabeça uma boina de tom cinza claro e possui barba branca. Ele traja camiseta social de botões de mangas curtas, estampada com listras verticais em tons de bege, azul e preto, e calça jeans clara. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim a intérprete de Libras, uma mulher branca de cabelos loiros e blusa preta, que traduz simultaneamente tudo que está sendo falado. No canto superior direito do vídeo, lê-se Terceiro FLI Itabira. Paloma, Jorge, de alguma forma, estão aqui também presentes nessa reunião de memórias. E eu vou ler um poema curtinho do Drummond, que fala de memória, cujo título é Memória, que é um poema lindo, que eu acho que serve como base para essa conversa que nós vamos ter agora. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Esse poema é uma coisa realmente linda e norteia aqui essa nossa conversa. Então, eu queria, até para deixar as coisas um pouco mais livres e sair um pouco daquele protocolo mais rígido, passar a palavra para o Pedro, para ele se apresentar, ele falar das coisas que ele lembra, de como foi, contar um pouco para a gente dessas memórias que eu presumo serem tão sensíveis e muito mais que lindas, né? E que ficam. Boa noite a todos, a todas. Enfim, obrigado pela presença. Obrigado, Itabira, mais uma vez por me receber com tanto carinho. E eu queria só fazer um parênteses, vocês que ouviram esse poema, Procura da Poesia. Eu não sou especialista na obra de Carlos, embora esteja razoavelmente familiarizado com ela, mas vocês devem ter percebido que esse poema é uma mentira enorme, porque diz, não faças versos sobre acontecimentos, não cantes a tua cidade. E ele cantou Itabira, não mintas, esse próprio poema é uma mentira. Enfim, então, mas fechando esse parênteses, eu gostaria de começar a remontar as lembranças. E você citou o poema Memória, e eu lembro que esse poema uma vez foi reproduzido por uma universidade lá no Rio de Janeiro, e em vez de colocar nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não, eles colocaram nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. E essas coisas de vez em quando acontecem.
Mas a gente pode começar a lembrar, nos últimos anos de vida do Carlos, que eu convivi com ele, foram entre 80 até 87, algumas coisas que se falam, por exemplo, que outro dia a gente estava até comentando, que disseram que o Carlos se matou porque a mamãe morreu, enfim. Ele não se matou, tinham dito que ele tinha parado de tomar os remédios para não viver mais. Obviamente, ele estava abaladíssimo por isso, mas ele sempre foi uma pessoa dedicada à vida, né? Assim, lamentavelmente, ele estava doente. Mas ele foi sempre uma pessoa muito disciplinada, muito organizada, tomava o café da manhã sempre à mesma hora, às 9 horas, entre 8h30 e 9 horas, um cafezinho com queijo Minas, depois se arrumava, escrevia à máquina, a meio-dia e meio, em ponto, almoçava, depois se arrumava, se perfumava com lavanda e saía para a cidade, até a livraria Leonardo da Vinci, onde se encontrava com os amigos, voltava no fim da tarde e tomava um cafezinho e depois jantava às 7h30 e de noite ele se metia no escritório e começava a recortar jornais que ele guardava para fazer, digamos, para ter assunto e matérias para as crônicas que ele escrevia 3 vezes por semana. Aliás, como ele mesmo dizia, ele cronicou durante mais de 60 anos, desde 1920 até 1984, quando ele se despediu dos seus leitores. E uma coisa curiosa que ele fazia, toda noite no escritório, ele pegava a lixeira dele, que era uma lixeira de madeira escura, pegava os papéis que estavam lá e recortava em cima de um jornal, ia picotando com a tesoura o lixo dele, e depois embrulhava muito prolixamente e amarrava com um barbante e levava esse embrulho de lixo dele separado, né, como hoje a gente faz, só procura fazer, e deixava lá na portaria, quer dizer, perto da garagem. Quer dizer, ele já separava o lixo dele há muito tempo. Um dia, eu estava hospedado na casa dele, e eu tinha uma camisa minha e não estava achando, e aí descobri que o Carlos achou que essa camisa era dele, e quando ele colocou essa camisa estava meio apertada, então ele não viu mais remédio do que cortar ela em pedacinhos e destruiu a minha camisa sem saber que era minha. E, bom, depois ele pediu 1000 desculpas, mas acabou me dando uma camisa nova, assim, para compensar aquela que ele cortou. Mas era uma pessoa assim muito metódica e ele se sentia bem, achava que essa rotina lhe dava uma certa segurança. Ele, por exemplo, não era uma pessoa que... Ele não viajou nunca foi à Europa. Uma vez um jornalista lhe perguntou por que o senhor não foi à Europa? E ele falava, mas para quê? Eu acho que as viagens dele se davam nos livros, né? Ele foi o único lugar que ele visitou foi Buenos Aires, assim, fora do Brasil, né? E aqui no Brasil ocasionalmente veio para Itabira, sei que foi alguma vez para Petrópolis, esteve em Ouro Preto com Rodrigo Melo Franco, esteve nos anos 20 com os modernistas que vieram aqui a Minas, sei que foi uma vez para São Paulo também. E acho que não viajou mais do que isso, né? E em Buenos Aires foi até um bairro chamado Bela Vista, e não mais do que isso. Quem viajava muito mais era a vovó. Ela, sim, que ia muito a Buenos Aires, e eu acho que o Carlos aproveitava esses momentos para dar umas escapulidas. Que, bom, não sei se... acho que todo mundo já sabe que o Carlos tinha uma namorada, além da vovó, durante muitos anos, então ele falava que ele tinha mais de 100 anos de casado, somando os 2 relacionamentos, né? São coisas de macho branco, né? É verdade, é verdade. Ele ele tinha, digamos, a geração dele tinha esses condicionamentos dos quais hoje em dia nós, machos imperfeitíssimos e brancos, procuramos nos livrar e procuramos aprender com as lições que a gente tem recebido, por exemplo, aqui no Flitabira, que são estupendas, assim, só um parênteses, né? Mais um. Esta Flitabira é uma dose de hiperlucidez profunda. Então, gratidão a todos os participantes por isso. Sem querer ser chato, mas Flitabiras
deveriam ser obrigatórias em todas as cidades, esse tipo de encontros, porque são muito esclarecedores, né? Eu acho que isso é importante. Eu vou pedir para mostrar que Drummond, Graciliano, Jorge Amado, Portinari eram amigos. Eu vou pedir essa foto. Essa foto é uma foto de 1942. Foi um almoço em homenagem aos 50 anos do Graciliano Ramos no restaurante Lido. Então a gente pode ver Drummond embaixo é o segundo da esquerda para a direita, né? Portinari é o terceiro. É isso. Aqui está Drummond, aqui está Portinari. Zé Lins do Rego está em cima aqui do Portinari. Graciliano. Jorge está aqui, Jorge Amado está aqui. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira está aqui, né? Capanema também, do lado da senhora. O ministro Capanema está aqui, do lado da minha avó, Heloísa. A tua avó? Olha. Minha avó Heloísa. Quem mais? Zé Lins do Rego, atrás do Portinari. Está atrás do Portinari. De óculos. Está aqui. Né? Aqui. Né? Então, eram uma cambada de machos brancos aí que tinham. Deve ter sido que um era bom almoço. Só tem uma mulher. Só tem uma mulher. Tem duas. Minha avó, Heloísa. Tem duas. E a... Puxa. Tem mais... É uma escritora... três, é verdade, desculpe. Tem uma aqui também, né? Bom, é natural. Eles tinham um certo condicionamento. Se vocês reparam, Pedro Nava se suicidou por não assumir o seu homossexualismo ou a sua bissexualidade, enfim. Então, a tal ponto tinha um condicionamento. Pior é que ele estava sendo chantageado, né? Sim, contar sobre a homossexualidade dele. Indignidade, e ele se matou porque ele não suportou saber que iriam revelar, né? Eu vou então falar um pouquinho também sobre Graciliano. Por favor. Né? E eu vou falar sobre Graciliano que eu não conheci, porque eu nasci em janeiro de 54 e o Graciliano morreu em março, em 20 de março de 53. Que, aliás, meu pai também morreu em 20 de março de 92 e, geralmente, 20 de março eu fico em casa, eu não saio porque é bom não arriscar, né? Então, mas o Graciliano que eu conheço é muito através da minha avó. Até uma determinada... Opa, chegou. Não. Que alívio. Peço mil desculpas, boa noite a todos. Eu acho que eu vou pedir emprestadas as palavras da Conceição Evaristo. Eu preferiria não chegar atrasado. A gente conversou, João, a falar um pouco sobre as nossas memórias. Pedro contou um pouco das memórias dele com Drummond, e eu estou falando um pouco das minhas com Graciliano, e aí depois eu passo a palavra para você falar um pouco das suas memórias, já que o tema da mesa é esse, né? Obrigado pela compreensão, Ricardo. Tá bom? Então, assim, eu não conheci Graciliano. O Graciliano chegou primeiro até mim pela minha avó Heloísa, que estava ali, que era uma mulher apaixonadíssima e que falava do Graciliano como se ele... Quando eu tinha, até eu ter os meus 7, 8, 9 anos, eu achava que o Graciliano era um super-herói, uma coisa assim, que andava com capa, que voava e tudo, porque era o jeito que minha avó contava o Graciliano para mim, né? Eu fui ler Graciliano muito tarde. Meu pai, que foi quem fez a nossa mediação de leitura em casa e transformou meu irmão e eu em leitores compulsivos, ele achava que ler Graciliano muito cedo
a gente não iria gostar do Graciliano. E que então ia pegar mal a gente sendo neto do Graciliano, não gostando de Graciliano. Então eu fui ler Graciliano, o primeiro livro que eu li foi Vidas Secas, e eu li com 16 anos já. Já era um leitor formado, li com 16 anos, e aquilo para mim foi uma coisa impressionante, foi um alumbramento. Eu nunca tinha até então visto um autor que eu podia saber que era ele sem estar assinado. Eu comecei a perceber que eu podia ler Graciliano em qualquer lugar e eu sabia que era Graciliano sem precisar de assinatura. Então, aquele amor infantil que eu tinha por um avô que eu não conhecia se transformou em reverência literária. Tanto que eu nunca quis ser escritor, né? Porque eu para minha sorte, né? Para minha grande sorte, eu nasci no dia 4 de janeiro, o mesmo dia que meu pai. Aí tem a matéria de datas na família, tem coincidências na morte, no nascimento. E como eu nasci no dia 4 de janeiro, minha mãe falou, não, ele nasceu no mesmo dia que o pai e ele vai se chamar Ricardo, porque até então eu ia me chamar Graciliano. Imagine o peso que seria eu me chamar Graciliano, aí que eu não escrevia de maneira nenhuma, né? Então, quando era menino, eu resolvi que eu não ia ser escritor de jeito nenhum e fui fazer matemática. Cursei matemática e depois é que eu fui, já bem adulto, já bem formado, é que eu fui para letras, fiz mestrado, doutorado e me especializei em Graciliano. Eu fiz tanto mestrado como doutorado em Graciliano. Então, pouco que eu tenho das memórias são isso, de saber coisas de Graciliano que todo mundo sabe, né? Do temperamento dele. Eu achei engraçado quando você falou que essas coisas, essas manias, pequenas manias que o escritor tem, né? O Drummond recortava as coisas e juntava o lixo. O Graciliano, ele quando escrevia, ele escrevia à mão, depois minha avó datilografava, e ele, quando ele riscava alguma coisa, ele queria que ninguém soubesse o que ele tinha riscado. Então, ele riscava, depois ele pegava, ele estava fumando o tempo todo, se alguém achar uma foto do Graciliano em que ele não esteja com um cigarro na mão, vocês me avisem, porque eu nunca vi. Então, aí ele puxava a brasa do cigarro e passava a brasa do cigarro no que ele tinha riscado, que era para ninguém descobrir o que ele tinha riscado. Ele fazia isso. E era uma pessoa também de hábitos, ele acordava às 5 horas da manhã para escrever, escrevia até umas 11 horas e saía para a livraria José Olímpio, onde ele dava expediente diariamente, e lá encontrava com os amigos, ficava uma boa parte do dia na livraria. Era a livraria José Olímpio foi um lugar de grandes encontros, né? E tinha aos domingos, não, às quintas-feiras, me parece que era o dia de feijoada lá. Eu quando fui criança é ótimo. Quando eu era criança me levaram algumas vezes, onde tive a oportunidade de conhecer o Manuel Bandeira nos anos 60. Ele era um frequentador também. E o Graciliano frequentava essa livraria e com aquele temperamento dele, né? Uma das coisas que me contaram uma vez que eu acho mais que mostra bem o jeito do Graciliano é que um dia ele estava na livraria José Olímpio e resolveu engraxar o sapato. E na porta da livraria ficava um menino com essas cadeiras de engraxate. Ele saiu, sentou-se na cadeira, botou o pé para engraxar, e era um desses meninos muito expansivos, muito alegres, que tem no Rio. E quando o Graciliano se sentou, ele olhou para o Graciliano e falou: e aí, nossa amizade, quais são as novidades? Aí o Graciliano respondeu: a nossa amizade. Né? Então, era o jeito do Graciliano. Então, essa pessoa seca, essa pessoa, até certo ponto, mal-humorada e meio sarcástico.
João, Portinari, Candinho, como o Graciliano chamava ele. Você me lembrou duas coisas que eu queria comentar no que você nos contou sobre Graciliano. A primeira é que eu tenho no projeto Portinari, tem, né, uma carta de Graciliano toda riscada. Eu vou mandar para você, é uma carta longa, inclusive, cheia de correções. É aquela carta em que ele comenta, o Graciliano estava posando para o meu pai, para aquele retrato que ele está, de fato... Está na casa da minha mãe. Está com um cigarro na mão, né? É. Então, o Graciliano estava posando e ele estava vendo atrás de meu pai uma tela que estava sendo pintada naquele momento, que era uma festa de São João. E aí, nessa carta, o Graciliano relata que ele estava observando e que tinha uma mocinha assim à direita da tela, muito bonitinha, né? E ele dizia assim: ô Portinari, você vai continuar mexendo com essa inocente? Ontem ela estava com um sorriso encantador, hoje ela tem uma sombra no rosto. Para de mexer com ela, Portinari. Então, essa carta é saborosíssima, porque ele comenta o tempo todo sobre esse fato e aí tece umas considerações sobre o temperamento do amigo, porque eram fraternais amigos, né? Meu pai tinha uma paixão, era o velho Graça, né? E outra coisa que Pedro lembrou também, essa convivência que eles tinham era uma coisa extraordinária. Eles estavam sempre juntos, né? Por exemplo, no meu caso, eu me lembro que minha mãe dava umas macarronadas lá em casa, lá no Cosme Velho, que não tinha hora para começar nem para acabar, eles iam chegando, iam saindo, né? Então chegava Jorge Amado, Drummond, Murilo Mendes, toda aquela gente, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Vila Lobos, né? Murilo Rubião. Cecília Meirelles. A gente podia continuar citando assim, aqueles nomes todos. E aquilo, eles todos ali discutindo política, discutindo arte, discutindo cultura, discutindo o Brasil, o mundo, né? Estavam sempre juntos. Eu sinto muita falta disso. Eu acho que a gente está virando um pouco... somos ilhas hoje em dia, a gente está muito pouco junto. Aqui é uma ocasião que a gente está junto, né? Mas não é, vocês concordam que não é uma coisa tão frequente, né? A gente se encontrar. Eu acho que faz muita falta isso. Eu não sei o que causou, né, essa segregação de todos nós, né? Talvez as tecnologias, não sei, eu não me aventuraria a dizer. Mas, voltando a Portinari, então, as minhas lembranças, né, além dessa coisa das macarronadas, é que eu não tinha a menor noção de quem eram aquelas pessoas e nem de quem era ele também. Eu me lembro uma vez eu perguntando para minha mãe assim: ô mãe, o pai não trabalha, não? Ela disse assim: mas como não trabalha? Eu falei: ele fica pintando aí o dia inteiro, né? Então, você vê, os meus coleguinhas, o pai acordava de manhã, punha um terno e saía para trabalhar, né? Ele não trabalhava. Você me fez lembrar, a mãe do Jorge Amado, Dona Eulália, Lalu, era uma senhora muito engraçada. E ela que dizia assim, porque a casa do Jorge, o Jorge era um agregador também, recebia todos os artistas em casa, e muitos pintores, né? Caribé, Calazans Neto, Mário Cravo, todos estavam o tempo todo na casa dele. E aí Dona Eulália dizia assim: aqui na Bahia ninguém trabalha, todo mundo é artista. Né? Então é um pouco por aí. Isso, né? Você me lembrou um outro grande escritor que, infelizmente, ficou um pouco esquecido, né? Era um grande escritor do estado do Pará, chamado Dalcídio Jurandir, que estava almoçando lá em casa todos os dias, porque o Dalcídio era secretário do Partido Comunista e meu pai se inteirava das ações do partido pelo Dalcídio. E eu me lembro, eu, um garoto ainda, né, os dois conversando, eu sabia que eles estavam falando de coisas importantes, né? O Dalcídio era um homem de uma discrição, de uma sobriedade, ele parecia um índio, era magrinho, assim, bem moreno, né? E era uma figura extraordinária também. Mas voltando ao que eu estava contando... Teve uma briga séria com meu pai, viu? É mesmo? Quando o Graciliano morreu, sim, ele queria... o partido queria cortar algumas partes do Memórias do Cárcere. E meu pai não deixou, Dalcídio falou, mas é uma ordem do partido. Meu pai falou, mas eu vou desobedecer essa ordem, eu não vou mexer no Memórias do Cárcere. Todos eles flertaram com o Partido Comunista, né? O próprio Carlos chegou a ser redator da Tribuna Popular
e acabou se afastando porque o partido também censurou uma amiga dele, a Eneida, e então o Carlos não gostou e deixou de ser o... Essas ordens do partido me lembram uma coisa que me comoveu muito, envolvendo o Luiz Carlos Prestes. Meu pai tinha uma confiança absoluta no Prestes, né? Então, chega um momento em que ele recebe uma dessas ordens de que ele tinha que pintar o realismo socialista. Ele ficou desesperado. Aí, resolveu procurar o Prestes, né? E o Prestes, que vocês sabem que era aquele homem feito de granito, né? Aquela coisa, né, extremamente dura, né? Ele teve um gesto que até hoje me emociona muito. Ele virou-se para o meu pai e disse assim: Candinho, isso não é para você, pinta o que você quiser. Uma coisa, né, extraordinária. Mas voltando então à história que eu estava contando, da minha ignorância, né, com relação àquele homem que ficava lá pintando o dia inteiro, nós morávamos em Copacabana, no Leme, né, no segundo andar de um apartamento pequeno, que tinha 3 quartos, né? E eu me transformei no típico garoto de praia de Copacabana. Eu só tinha 3 preocupações na minha vida: jogar futebol de areia. Eu criei o primeiro time de futebol de areia, o Copa Leme. Eu era ponta esquerda, portanto, ou eu jogava dentro d'água ou jogava pisando caco de vidro junto à calçada, né? Era uma maravilha. Mas aí, essa era uma preocupação, era jogar futebol de areia. A outra preocupação era pegar onda. Naquela época não existia prancha, chamava-se jacaré, você pegava no peito mesmo, né? E a terceira era namorar as meninas na praia. Então, aquela gente que frequentava a minha casa, para mim, não significava coisa alguma, eu não sabia quem era quem, nada. E um dia, para vocês terem uma ideia, e para minha vergonha, eu chego da praia, deviam ser umas 2 horas da tarde, abro a porta da cozinha para não atrapalhar ninguém, e dou uma espiada, e tinha acabado um almoço, estava cheia a sala, né? E aí eu olho no fundo, na varanda, tinha um cara com o meu violão. Eu falei: porra, mãe, esse cara vai desafinar meu violão. Ela disse: fica quieto, filho, é o Villa-Lobos. Então, realmente era complicado. Isso é verdade, para mim é vergonha, né? Mas, então, eu levei muito tempo para me conciliar, porque tinha uma outra coisa também. Meu pai projetava uma sombra, isso vocês devem ter vivido isso também, uma sombra imensa, né? Se eu chegasse numa festinha, por exemplo, as pessoas diziam assim: essa é a Maria Clara, esse é o Pedro, esse aqui é o Ricardo, esse aqui é o filho do Portinari. Aquilo começou a me oprimir muito, mas muito mesmo, né? E eu comecei a procurar um caminho em que eu pudesse ser eu mesmo, né? E sair de casa com 18 anos. Inclusive, meu pai morreu, eu estava fora, eu estava estudando na França, e eu não cheguei em tempo. Quando eu cheguei, ele já estava sendo velado. Então, e foi um processo longo, né? Eu passei 10 anos no exterior, 6 na França, estudando, e depois 4 nos Estados Unidos. Quando eu voltei em plena ditadura militar. Eu cheguei em 66, contratado pela PUC do Rio de Janeiro. No ano seguinte, eu era chefe de departamento de matemática, com 27 anos, né? E naquele espanto de não reconhecer o meu próprio país, né? Então, isso foi um processo assim doloroso, em que você não podia falar de Portinari comigo, porque eu desconversava. Queria falar de matemática. Fiquei 13 anos nessa situação. Quando foi chegando o final da década de 70, eu comecei a sentir o Brasil ansiando, né, com um anseio geral de um resgate, de uma reparação, né? Vocês se lembram que em 79 nós tínhamos as diretas já, né, anistia ampla, geral e restrita. Eu participei daquela passeata dos 100 mil, de mãos dadas com meus colegas da PUC. Então, aquilo começou a mudar, começou a mexer dentro de mim, e começaram a explodir pelo Brasil em todo manifestações, né? Por exemplo, no cinema, você tinha o Silvio Tendler fazendo os filmes Django, usando JK, a Tezuka Yamazaki fazendo Gaijin, né? Um desejo imenso. Eu me lembro de uma revista Isto É, cuja capa era o rosto de uma pessoa que não tinha feições, não tinha olhos, não tinha nariz, não tinha boca. E embaixo, em letras garrafais, cadê a nossa cara? Né? Me lembro de um artigo, Rosa, do Celso Furtado, no estado de São Paulo, se eu não me engano, que o título era Que Somos?
a busca da identidade cultural. Então, aquilo começou a fervilhar pelo Brasil todo, e o Projeto Portinari nasce em 1979 no bojo desse grande movimento em todas as áreas, né? Aí, sim, eu comecei a me debruçar, mas aí num movimento diferente, né? É claro que tem o fato de eu ser filho, mas eu prefiro pensar que eu estava como cidadão brasileiro diante de um trabalho que eu procurei fazer da melhor forma possível, esses 44 anos. Né? Um pouco você herdou a responsabilidade que todos eles tinham, porque era uma coisa absolutamente severa deles mesmos, e não eram pessoas que saíam, talvez saíssem assim para se divertir, mas eram as pessoas que tinham a responsabilidade e uma consciência da participação, da importância do trabalho que eles faziam. Com certeza, Pedro. Eu me lembro, por exemplo, meu pai dizia para minha mãe assim, ó, não me chama para almoçar se a comida não estiver na mesa. Porque ele não queria perder nem aqueles minutos. Ele acordava, se vestia, punha um terno, né, com um colete de brocado, sapato branco. Você, no ateliê dele, você podia lamber a mesa, né? Era uma coisa, era a antítese daquele estereótipo que a gente pensa do pintor. Por exemplo, de Cavalcante era o contrário, era já boêmio, mulherengo, né? Provavelmente, eu não estive dentro do ateliê dele, mas provavelmente devia ser uma pequena bagunça, né? No ateliê do Portinari, não. Ele era um monge, e aí eu acredito que isso vem das origens dele, pobres, filho de imigrantes italianos, né? Com 11 irmãos, tendo que trabalhar na roça, só tendo tido a oportunidade de estudar até a 3ª série primária, porque tinha que ajudar a família no cafezal, né? Então, tinha esse aspecto de monge mesmo. Ele se considerava um sapateiro, alguém que estava fazendo um ofício, né? Um ofício, não era? Então, a pintura para ele era uma coisa sagrada. Quando a gente pega os depoimentos, nós fizemos um programa de história oral que resultou em 130 horas gravadas, que estão ainda praticamente virgens lá na PUC, no Projeto Portinari, e que eu sinto que poderia dar margem assim, a muitas teses de mestrado, de doutorado, monografias em cima daquilo, porque a gente entrevistou Drummond, entrevistou Luiz Carlos Prestes, entrevistou Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Jorge Amado, aqueles que nós conseguimos pegar vivos. Graciliano, infelizmente, já tinha falecido, Manuel Bandeira também, muitos outros, mas são 74 depoentes e são 130 horas gravadas que estão disponíveis no site que eu mostrei outro dia aqui para vocês, né? Como é que você pode pesquisar nesses 30 mil documentos que tem lá no Projeto Portinari. E aí você entra em contato com a força daquela geração. Eu estava me lembrando também, Ricardo, daquela foto que nós comentamos. Tem uma foto que são os 50 anos de Graciliano Ramos. Eu mostrei aqui um pouco antes de você chegar. Pois é. Então, aquela foto é um exemplo. Olha aqui, ó, tá, pusendo atrás. Ó. Essa aqui. Então, nós temos 1.200 fotos como essa no Projeto Portinari. Agora, você indicou as pessoas que estavam aí? Sim, eu até levantei e mostrei. É uma coisa assim... Só 3 mulheres. Olha, eu lembrei o nome da escritora que está do lado do Graciliano, é a Lúcia Miguel Pereira, tá? Mas, o João e Ricardo, queria lembrar uma anedota do Carlos naquela época, início dos anos 80, estávamos com Carlos e Maurício, meu irmão, que é matemático como vocês dois, e estávamos conversando, Carlos estava falando coisas com a gente, e de repente escuta-se uma voz na televisão, e era um presidente não eleito. De repente o Carlos começou a se sentir incômodo, ele se vira assim, vê o presidente não eleito, desliga a televisão e diz, não precisamos ouvir este filho da puta. Gente, as meninas ali estão desesperadas, já me mostraram papel de 10 minutos, 5 minutos, os números já começaram a ficar negativos. Eu queria que coloquem na imagem os retratos que o Portinari fez do Carlos e da mamãe, essa mamãe, com o queixo que a mamãe não gostava, mas o Carlos, depois que ela morreu, disse que se o Portinari pintou ela assim, é porque ela era assim. E o outro retrato do Carlos. É lindo esse retrato. Esse é um desenho também que o Portinari fez. Aonde está esse desenho, João?
Eu, pessoalmente, não sei, mas o pessoal lá do projeto, com certeza, sabe. Né? Se você tiver curiosidade, eu... Só por curiosidade, mando. Claro, eu vou pesquisar e te mando. Porque é muito conhecido também. Pessoal, tem tempo para pergunta? Cadê a Pauliane? Não, temos Não que... tem tempo para pergunta. Gente, obrigado. Valeu, Eu gente. acho que foi gostoso a gente falar um pouco desses grandes personagens. Obrigado.